Oi, tudo bom? Bem-vindo ao canal da Pandora. Hoje a gente vai explicar para vocês tudo o que você precisa saber sobre fundo quantitativo. Muita gente pergunta para nós qual que é a diferença entre quant, quantitativo ou sistemático. Basicamente, todos esses nomes querem dizer a mesma coisa, que as decisões do fundo são tomadas através de algoritmos, e que uma vez tomadas, nenhum ser humano vai interferir nelas. Isso porque, dessa forma, a gente tira viés da tomada de decisão e toma uma decisão extremamente embasada, em dados que um ser humano não seria capaz de processar. Então, de forma simples, se a decisão final é do algoritmo e não de um gestor humano, você pode chamar de quant, de sistemático ou de quantitativo, o nome que você preferir. Por isso, é possível ter fundos multimercado quantitativos, fundos de ações quantitativos, porque o que muda não é o tipo de investimento que está sendo feito, e sim a forma que a decisão está sendo tomada. A gente pode falar também dos diferentes tipos de fundos quantitativos. Isso porque quando a gente olha para mercados desenvolvidos como o mercado americano, onde os quants já são 30% desse mercado, existe uma diferença entre várias categorias de quants. Para explicar para vocês, vamos começar pelo tipo de estratégia que é usado. Então a gente tem os quants mais puros, onde as estratégias vão ser criadas através de machine learning, inteligência artificial. Esses são os que menos gostam de palpite humano na tomada de decisão e na construção de estratégias, e eles, no geral, são extremamente descorrelacionados do resto do mercado, ou seja, se comportam de maneira completamente diferente dos outros fundos. Pode parecer estranho, porque as máquinas estão tomando muita decisão e os humanos estão só supervisionando e construindo esses algoritmos de inteligência artificial. Mas existem vários fundos bem famosos e com resultados super consistentes que usam esse tipo de estratégia. Um que ficou conhecido por isso é o Medallion da Renaissance Technologies. Recentemente saiu um livro sobre o gestor deles, o Jim Simons. Basicamente, eles sempre fugiram de pessoas que tivessem conhecimento de business ou de mercado financeiro para criar estratégias que não tivessem nenhum viés dessas pessoas que têm conhecimento já de mercado e dessa forma não partir de fundamento econômico para tomar as decisões. Um segundo tipo de fundos quants são o que a gente chama de quantamental. Essa modalidade vai unir fundamento econômico a estratégias quantitativas. Basicamente, isso quer dizer que os gestores vão ensinar os fundamentos econômicos para aquele algoritmo para ele tomar decisão. Então, pode ser qualquer fundamento econômico que é usado por fundos tradicionais. O diferencial desse tipo de fundo é, de fato, tirar o viés e tomar decisões mais embasadas, evitando, por exemplo, momentos de pânico ou euforia, onde o gestor pode ficar com medo e, por isso, tomar uma decisão baseada em emoções. Esse tipo de fundo é conhecido lá fora como principal referência, por exemplo, a EQR, que hoje é o maior fundo do mundo. Eles fazem a gestão de mais de 200 bilhões de dólares. A Pandora se encaixa também nessa categoria dos quantamentals. Um dos benefícios desse tipo de fundo é que você consegue explicar para o cliente final como que a decisão é tomada. Até porque o gestor sabe exatamente qual o fundamento e qual a regra que foi ensinado para o algoritmo. O terceiro tipo de fundo quantitativo já está um pouco mais para o lado dos fundos tradicionais, que é o que a gente chama de fundo misto. Nesse tipo de fundo, os gestores entenderam que existe um grande arsenal tecnológico que pode ajudar eles a tomarem decisões, mas ainda assim eles precisam dar a cartada final, e não tem nada de errado com isso. O Ray Dalio, por exemplo, que é gestor da Bridgewater, escreveu aquele livro Princípios, que ficou bem famoso recentemente, se encaixa nessa categoria. Ele tem um arsenal bem grande de algoritmos para ler o mercado e dar insights para ele, mas a decisão final de investimento é dele. Todas as categorias que a gente falou têm ótimos resultados e ótimos fundos. No geral, eles se comportam de maneira bastante diferente. Então você pode criar uma carteira só de fundos quantitativos que são bem diversos entre si. E aí, na outra ponta do espectro, a gente tem os fundos tradicionais, que também funcionam e são uma ótima composição de carteira junto com os quants, onde são seres humanos lendo o mercado, então você vai ter um analista macro, um analista de ações, lendo como está esse mercado e tomando uma decisão a partir disso. Por fim, é importante falar que, de fato, não tem melhor ou pior, existem grandes cases em todas essas categorias, desde os fundos tradicionais até os fundos mais puros quantitativos que existem. O mais legal é que existe muita complementariedade entre eles, então dá para fazer uma carteira bem diversificada combinando essas modalidades. Ainda dentro dos fundos quantitativos tem um outro ponto que é importante ficar de olho, se eles são de alta frequência ou de baixa frequência. Então, quando a gente fala dos fundos de alta frequência, vocês já devem ter ouvido falar daqueles fundos high frequency, que é o nome mais comum para eles, que são fundos que vão fazer milhares de operações por segundo, e o sucesso deles depende de estar perto da bolsa de valores, por exemplo, se eles estão operando ações,
ter uma conexão muito boa e ter um poder de computação muito alto para poder processar todas essas operações com muita velocidade. Esse tipo de estratégia pode estar dentro de um fundo de qualquer uma das categorias que a gente falou, ou pode ser um fundo puramente de alta frequência. Do outro lado, tem os fundos que vão usar estratégias de baixa frequência. O Pandora, por exemplo, a gente opera a maior parte das nossas estratégias de maneira semanal ou mensal. Então a gente está muito mais focado no longo prazo em estratégias que funcionem durante muito tempo. As estratégias high frequency, no geral, elas usam arbitragem. Então aquelas diferenças entre o preço de dois ativos que você vai ganhar, que é uma diferença pequena, mas que em milhares de operações pode dar um lucro bom para você. O problema é que, no geral, essas diferenças vão desaparecendo e você tem que ficar reciclando todas as suas estratégias. Mas tem muita gente ganhando dinheiro assim. Aí vai depender muito da filosofia do gestor daquele fundo. Bom, tá bom, você entendeu as categorias dos quantos, mas de fato como que funciona o dia a dia dentro de um fundo desse? No geral, as equipes são compostas por programadores que vão fazer a gestão do fundo através dos algoritmos. Então o principal papel dessa equipe é criar estratégias que ganhem dinheiro no longo prazo, que protejam o patrimônio, enfim, sigam todas as regras da filosofia daquela casa. Esses programadores vão partir de uma ideia, por exemplo, uma hipótese de que, dando um exemplo aqui para vocês, é possível escolher uma boa carteira de ações lendo apenas dados de balanço. A partir disso, eles vão chegar nos parâmetros ideais que eles acham para fazer isso e vão rodar o algoritmo. O mais legal é que em fundos quantitativos a gente consegue fazer uma coisa que chama backtest, ou seja, a gente pega os dados do mercado, por exemplo, de 2005 até 2020 e a gente dá esse dado para os algoritmos. E vai falar como você teria se comportado em 2006, qual era a carteira que você teria escolhido em 2008, em 2009. O algoritmo responde isso pra gente. A partir desse tipo de teste, a gente vai fazer todo um processo científico para validar esse algoritmo. A partir do momento que ele é validado, ele vai ser implementado no fundo e aí vai para a operação. A operação dos fundos quants pode ser tanto automatizada, aquela que é direto ligada na bolsa e que normalmente é mais usada por fundos que têm uma frequência de trade mais alta, onde é mais difícil um ser humano operar isso, quanto fundos que vão ter traders humanos, ou até um mix dos dois. Um fundo automatizado onde você tem uma pessoa que valida esses trades e manda eles para serem operados pela corretora. Outro ponto importante no funcionamento dos fundos quantitativos é ter pessoas que vão olhar para as bases de dados que estão sendo usadas. A gente usa muitos dados de Bloomberg, Economática e balanços das empresas, por exemplo, mas precisa ter todo um cuidado em essas bases de dados serem consistentes e estarem certas quando a gente olha para o passado. Então existem países que têm dados desde 1900 e pouquinho de todas as ações que eram operadas e de todos os ativos. Aqui no Brasil, às vezes é um pouco difícil voltar muito tempo para trás. Aqui no Pandora, por exemplo, a maior parte dos nossos dados é a partir de 1999, porque antes disso tem muita inconsistência e, além disso, tinha muita intervenção governamental nos preços. Então, no final das contas, a gente fazer um backtest com isso não vai dizer muita coisa, já que o mercado hoje flutua livremente e se comporta de maneira diferente daquela época. Legal, mas afinal de contas, qual o benefício de investir num fundo que faz a gestão da maneira que eu expliquei para vocês? O primeiro é que as decisões são extremamente embasadas. Então esse fundo, para tomar decisão, ele está lendo um volume de dados que um ser humano não consegue processar. Imagina quantas pessoas você precisaria na sua equipe para ler todos os dados de preço que estão piscando no Bloomberg todos os dias. São milhões. Então uma equipe humana não conseguiria processar esse volume de dados. Os quants conseguem, porque a gente está usando tecnologia para isso. Isso garante uma decisão muito embasada que pode estar vendo coisas que um ser humano não conseguiria ver. O segundo benefício é que a gente tira viés da tomada de decisão. Pensa assim, quando você vai trabalhar, você pode estar com medo, estar estressado, ter tido um problema em casa, e isso afeta a sua produtividade, certo? Quando a gente está falando de um ser humano tomando uma decisão de investimento, é a mesma coisa. As pessoas que investem em ações, por exemplo, diretamente, aprendem que uma das principais características que elas têm que ter é saber controlar as emoções na hora de tomar decisão. E isso é uma dificuldade também para gestores humanos, porque afinal de contas eles são humanos. Quando a gente usa algoritmos para tomar decisão, a gente evita que eles fiquem com medo em momentos de grande volatilidade, fiquem eufóricos e acabem tomando uma decisão mais arriscada do que deveriam porque o mercado está indo muito bem. Os algoritmos a gente ensinou a regra para eles e eles vão seguir aquela regra. E além disso, eles não brigam com ninguém, não ficam doentes ou não ficam chateados porque o bônus não foi como eles esperavam. Essa tomada de decisão diferente gera o maior benefício dos fundos quantitativos, que é a descorrelação. Não precisa ficar com medo só porque eu falei um termo técnico. Basicamente, a correlação mede quanto que dois ativos se comportam da mesma maneira. Então, quando um sobe, o outro também sobe, quando um cai, o outro também cai. Isso é uma correlação alta, que no geral, quando a gente fala de um índice de correlação, ele vai de -1 a 1,
e uma correlação alta é uma correlação acima de 0,5. Nesse caso, você pode até investir nesses dois ativos, mas você não está diversificando a sua carteira. Os fundos quantitativos, por tomarem decisão de maneira diferente, eles são descorrelacionados, ou seja, tem uma correlação baixa com o resto do mercado. É como se você investisse em ações, por exemplo, e comprasse um fundo imobiliário. Eles se comportam de maneira diferente, e isso acaba gerando um efeito de diversificação. Com os fundos quantitativos é a mesma coisa. Se você for comparar um fundo quantitativo com um fundo tradicional, mesmo que sejam dois fundos multimercado, por exemplo, é comum que você veja comportamentos diferentes. Tudo resultado dessa tomada de decisão de uma forma diferente que eu te falei. Então, não é que tem melhor ou pior. O ideal é você ter uma carteira que tenha ativos descorrelacionados para que ela seja diversa e te proteja em diferentes cenários do mercado. Você já deve ter visto aquele filme Quebrando a Banca, onde um cara cria uma metodologia para ganhar dos cassinos no blackjack. Bom, o cara que realmente fez isso é o Edward Thorp. Ele foi um dos primeiros gestores de um fundo quantitativo da história. Ele decidiu, depois de ganhar dos cassinos, criar algoritmos para ganhar do mercado financeiro. O fundo dele entregou durante muito tempo um retorno anualizado de 15% com uma volatilidade de 4%, que é bem baixa para esse resultado, o que dava um índice de Sharpe de 3 para o fundo dele, que é bastante impressionante. Para vocês terem uma ideia, o índice de Sharpe do Warren Buffett é de 0,4, mais ou menos. Depois disso, a tecnologia foi avançando e isso ajudou muito os quants a crescerem. E aí surgem grandes casas como a Renaissance Technologies, do Medallion, a EQR, a Bridgewater, que também está usando muita tecnologia, entre várias outras nos Estados Unidos que são muito famosas. Aqui no Brasil, esse mercado ainda está começando, mas já tem várias casas relevantes quantitativas, assim como Pandora no mercado hoje, que oferecem opções de investimentos que geram esse efeito de diversificação que a gente falou aqui no Brasil e que estão acessíveis em várias plataformas. Se você ficou em dúvida do que é esse efeito de diversificação e descorrelação que eu falei, fica aqui de olho no canal, porque o nosso próximo vídeo vai ser sobre isso e a gente vai explicar tudo o que você precisa saber sobre diversificação e como criar uma carteira de investimentos diversificada. Além disso, não deixa de seguir nosso canal aqui para não perder nada que a gente vai postar.